Olá, então sejam todos bem-vindos novamente e vamos agora dar início à nossa unidade 2 da disciplina de Introdução ao Laboratório de Química. Nesta unidade, nós trabalharemos as técnicas elementares de laboratório. Aqui, o conteúdo desta disciplina, nós veremos as principais técnicas comuns do laboratório de Química, aquecimento, utilização da balança, técnica de preparo de soluções, volumetria e gravimetria, os métodos de separação de mistura e teremos uma prática experimental que vai ser a titulação ácido-base, né? Claro que aqui a gente vai ver de forma simplificada, né? Cada uma dessas técnicas vocês vão adquirir indo no laboratório e fazendo a prática, né? Tanto nesta disciplina como ao longo do curso. Aí sim vocês entenderão de forma mais objetiva que cada técnica dessa quer demonstrar. Então é muito comum eu precisar aquecer uma substância, aquecer um determinado material. Então eu tenho que ver como que eu farei isso, né? O primeiro equipamento ele é para substâncias que são inflamáveis e com ponto de ebulição abaixo de 100 graus Celsius, que é o banho-maria. Então eu não posso colocar essa substância diretamente numa chapa de aquecimento ou diretamente numa chama do bico de Bunsen, né? Eu tenho que aquecer essa substância indiretamente. E o banho-maria me dá essa função, né? Onde eu coloco, como vocês podem ver, eu estou colocando os Erlenmeyers aqui dentro, né? Aqui dentro. E coloco água, então o equipamento ele vai aquecer a água e a água vai aquecer a substância que eu quero. Então não é diretamente. Quando eu posso aquecer diretamente, eu posso utilizar as mantas de aquecimento, certo? Ou as chapas de aquecimento. No caso, essa chapa, que é a que nós temos no laboratório, ela vem com um eletrodo que me permite fazer a medição mais fina de temperatura e fazer os ajustes, tá? Além disso, ela possui também uma agitação magnética, perdão. Então, eu posso precisar que uma substância, além de aquecida, ela se mantenha em agitação. Então, eu coloco uma barra magnética dentro e aciono aqui o botão. E aí eu posso estar agitando e aquecendo esta substância. Já aquecimento a altas temperaturas, nós temos o bico de Bunsen, né? Que aí é um aparelho muito comum, utilizado com a estante para aquecer, calcinar certas substâncias. Calcinar não, perdão, carbonizar. Então, o bico de Bunsen é este material, ele necessita do gás GLP, então tem que ser acoplado a um botijão de gás, né? A um ponto de gás, que deve ter uma válvula também por segurança. Então, ele vai me gerar uma chama que ela, dependendo de como eu vou regular a entrada de oxigênio aqui, ela pode ser uma chama mais oxidante ou mais redutora, tá? E aí eu posso, como mostra o exemplo aqui do lado, eu posso estar aquecendo o meu tubo de ensaio. Vocês podem ver que ele não está segurando diretamente o tubo de ensaio, né? Está usando ali uma pinça de madeira e está apontando a saída do tubo de ensaio talvez para uma parede. Nem pode botar para ele nem para o colega, tá? É uma norma de segurança. Aí aqui nós vamos já para as técnicas de transferência, né, tanto de líquidos como de sólidos, e como vocês podem ver, a imagem demonstra como você vai transferir o líquido aí dependendo do frasco, né? É muito comum a gente usar aqui a vareta de vidro, certo? Para direcionar, tá direcionando o líquido para dentro do becker, para que ele não possa escorrer nas bordas, tá? É sempre importante verter o líquido de um frasco, né, do lado contrário ao rótulo, porque quando a gente voltar o frasco à posição inicial, ele vai acabar derramando ali para cima do rótulo e a gente vai perder informações importantes que estão contidas neste rótulo, certo? A transferência de sólido também é muito tranquilo.
você tem que só ter um cuidado especial com a espátula que você vai estar usando, né? Nós temos muitos tipos de espátula e muitas vezes você vai usar um balão volumétrico que tem uma boca um pouco mais fechada, né? E aí não vai conseguir colocar a espátula lá dentro. Então tem que dar uma verificada nisso aí. E, mais uma vez, a atenção aqui para jamais colocar objeto sujo no interior do frasco, tá? Como, por exemplo, espátula contaminada. Então, se você está trabalhando com reagentes, você quer aquela substância o mais puro possível para que a sua análise seja mais confiável também. Aqui eu coloquei um tópico específico para preparo de soluções, né? O que é o básico? O que é a solução? Solução é a mistura do soluto mais o solvente. Tá? O soluto é aquele que está em menor quantidade e o solvente é o que está em maior quantidade. Geralmente a água ou um álcool, né? Então, você pode estar fazendo uma solução onde nós temos um reagente sólido. Então, você vai abrir o frasco, pesar aquela quantidade, colocar num balão volumétrico, preencher até a quantidade que você quer, 100 ml, e aí fechar o balão volumétrico e fazer a agitação. Pode ser também uma diluição de um líquido, né? Você tem 2 líquidos e quer diluir o outro. E nós temos a mais importante, que é a preparação da solução padrão, né? Onde nós teremos uma concentração conhecida através do reagente quimicamente puro, chamados padrões primários. É muito importante. E, novamente, atenção, toda solução ácida ou básica deve ser preparada adicionando-se ácido ou a base à água, tá? Nunca o contrário. Para evitar aí que haja um superaquecimento ali da solução e o ácido ou a base respingue você. Então, você tem que colocar com muita calma, indo pelas paredes do recipiente, tá? E lembrando, é sempre o ácido e a base na água. Em relação à filtração, nós temos a filtração sólido-líquido e temos a simples e a vácuo, né? Todas elas são métodos de separação. Geralmente você quer separar o sólido do líquido, certo? A simples, você vai usar um filtro simples de papel e vai fazer a separação. No vácuo, o que entra de diferente é uma bomba a vácuo que você vai colocar, como vocês podem estar olhando na imagem. Vai estar usando o Kitasato e em cima o funil de Bunchner. Vai colocar o líquido e a pressão negativa gerada aqui dentro vai aumentar a velocidade de filtração. Já em relação a partículas grandes e pesadas, você vai usar a decantação, que demanda tempo, né? Também pode olhar a precipitação e pode usar a centrifugação, que são misturas sólido-líquidas ou 2 líquidos immiscíveis, né? Você vai colocar ela dentro da centrífuga, ela vai girar uma certa velocidade e no final, dentro ali dos tubos de ensaio, você vai ter 2 fases. Em relação à técnica de pesagem, você tem que ter um cuidado com a balança, né? Nós temos ali as balanças analíticas, semi-analíticas, de precisão. São balanças que demandam certo cuidado. Afinal, se você está pesando alguma coisa errada, toda a sua análise será errada. Então, o que é importante em relação ao cuidado com a balança? Não remover os pratos da balança, não tocar com os dedos na balança, não remover, tá? Evitar esse contato máximo com a balança. Colocar na balança apenas substâncias que estejam à temperatura ambiente. Daí eu falei a necessidade do dessecador. Se você não lembra, volta no vídeo anterior, na aula anterior. Manter também a balança em um local onde a vibração, mudanças bruscas de temperatura e umidade sejam mínimos. Tá? O certo é a balança ter um local só para ela, mas nem sempre é possível. Então, colocar a balança ali longe do ar-condicionado. Se a janela estiver aberta, colocar longe da janela. Quando você for fazer a pesagem, evitar de ter alguém apoiado na balança, certo? De ter muita gente em cima da balança. Ela é muito sensível, essas balanças. Então, há essa necessidade desse cuidado. E conservar a balança sempre limpa, né? Às vezes você vai pesar,
acaba derramando um pouco ali do material em cima do prato, então tem que já limpar. Às vezes não cai no prato, cai do lado, mas você tem que deixar a balança limpa como você pegou. Fazer toda a transferência de substâncias e de peso somente quando a balança estabilizar. Então você vai colocar o frasco, né? Vai pesar e pela sensibilidade a numeração da balança ela vai ficar variando. Então você tem que esperar ela estabilizar para anotar aquele valor, tá? Então tem que dar um tempinho. Executar todas as operações com movimentos suaves e cuidadosos. Eu sei que no início a pessoa fica um pouco nervosa, tá? Mas manter a calma, tranquilidade. Usar pinças e espátulas. Nunca usar o dedo para manusear objetos, substâncias que estão sendo pesados. A gente acha um absurdo falar isso, mas às vezes tem sim. O aluno quer pegar a substância ali com o dedo porque não está conseguindo pegar com a espátula. Então tem que ter esse cuidado. E ao terminar o trabalho, remova todos os pesos da balança, tá? E aí, gente, a balança, ela tem... se vocês conseguirem olhar aqui embaixo, esse quadrado aqui, ó, é o nível da balança, tá? Aqui no 1, nós temos o nível correto e o nível 2 aqui está incorreto. Então, a balança, para ela dar o peso correto daquele material, ela tem que estar no nível, certo? E é muito importante também ligar a balança aí 30 minutos antes, né? Para a ambientação e a autocalibração. Então, liga a balança, vai fazer algumas coisas. Quando você voltar, ela já está no ponto de ser utilizada. E aí eu coloquei aqui alguns procedimentos que são realizados durante a pesagem. Então, vocês podem anotar, tirar foto. Que vocês com certeza vão pesar, vão utilizar a balança algum dia. Então, é importante ter isso aqui em mente. Então, vocês vão entrar no laboratório, vão ligar a balança apertando o botão ON, né? Geralmente está ON, está em inglês. Vão zerar a balança apertando a tecla TAR, que é tarar a balança, zerar, né? A balança ali foi pesada antes, ela está tendo uma variação, você aperta, espera lá os 30 minutos. Você vai colocar o recipiente de pesagem no centro da balança, isso é muito importante. Certo? O recipiente, né, não tem que estar quente, como vocês já puderam ver. Tem que também dar uma atenção especial, porque a balança ela tem um peso máximo. Então, você não pode colocar o recipiente muito pesado. Né? Porque você vai colocar o recipiente, vai zerar e começar a fazer sua análise. Mas o peso está contando. Então, se a balança pesa no máximo 500 gramas, você não pode colocar um objeto ali próximo dos 500, porque você ainda vai colocar o material a ser pesado. Fechar as portas laterais da balança para evitar ali o fluxo de ar, né, acabe variando o peso. Adicionar o material sobre o recipiente. Fazer a leitura da massa do material no mostrador. Tá? Tendo cuidado ali para não derramar em cima do prato. E fazer a anotação. Na nossa análise volumétrica, vou trabalhar aqui a titulação para vocês, que é o que a gente vai ter de prática. Então, o que é a titulação? Ela é uma análise volumétrica, também conhecida como volumetria. Qual é o objetivo dela? É descobrir a concentração em mol por litro de uma determinada solução. Você precisa saber a concentração de uma solução, você vai usar a técnica de titulação. Ela é a técnica de análise volumétrica mais utilizada. Então, a titulação ou volumetria de neutralização, aqui eu já estou levando para a titulação ácido-base, ela envolve determinar a concentração em mol por litro de uma solução por meio de sua reação de neutralização. Reação de neutralização é aquela reação onde você tem um ácido, uma base, e aí você mistura eles e no final terá o produto, que é um sal mais água. Então, você está neutralizando o ácido e a base, entenderam? E a partir de uma base conhecida, aí você tem a concentração do ácido, ou vice-versa, tá? Você também pode descobrir a concentração da base colocando um ácido onde você conhece a concentração dele. Então, basicamente, você vai pegar ali a sua pipeta, claro que vai ter a pera, né? Você vai pegar o analito, que é a substância que você quer analisar, colocar no Erlenmeyer, então é importante não ser um Becker ou outra vidraria, tem que ser um Erlenmeyer. Colocar
a bureta no suporte universal e começar a pingar aqui o titulante, né? Então, eu posso dar um exemplo. Eu quero saber a concentração de ácido. Então, eu coloco o ácido aqui dentro. Aqui dentro tem um ácido que eu não sei a concentração. E aqui eu coloco a base. É graduado. Eu vou descendo o volume aqui dentro. Não posso esquecer que dentro do analito vai ter que ter um indicador. O indicador é um indicador de cor. Eu vou saber quando uma substância mudou de cor e quando ela está próximo do seu ponto de equivalência. Ok? Vamos ver isso aqui. Em qualquer titulação, o ponto de equivalência química, experimentalmente chamado de ponto final, é assinalado pela mudança de cor do indicador ácido-base em virtude da variação do pH. Então, basicamente, nós temos aqui dentro mols de HCl, que vão ser equivalentes aos mols de NaOH quando houver o ponto de viragem, tá? Então, eu vou adicionando HCl até que ocorra o ponto de viragem. E aí, tecnicamente, eu sei que a quantidade de mols de HCl é a mesma de NaOH, ok? Aí, daí, eu acho a concentração. Aqui eu coloquei só alguns tipos de indicadores para você já ir se ambientando, né? O que é comum utilizado na titulação ácido-base é a fenolftaleína, mas eu tenho outros tipos de indicadores. Cada um vai ter o seu intervalo de viragem em unidades de pH. Então, a fenolftaleína é a mais indicada aí para titulações ácido-base, certo? Ela vai do incolor para o vermelho aqui no ponto de 8,3 a 10. E aqui eu estou falando que esse ponto de viragem é o conhecido ponto de equivalência. O que acontece aqui neste gráfico? Eu tenho o pH, que vai de 0 a 13, e tenho o volume da base adicionada em ml, que vai de 0 a 50. Então, eu vou adicionando essa base aqui dentro, vou pingando aqui dentro, vou aumentando o volume. O que vai acontecendo com o meu pH? Ele vai aumentando. A neutralização, ela vem do pH neutro, né? Que é o 7, que é o pH da água pura. Então, em teoria, era para eu ter esse ponto de viragem aqui exatamente no ponto 7. Mas como vocês podem ver, à medida que eu vou adicionando, ele vai subindo mais lentamente, tá? Mas a partir ali do pH, vamos dizer, do pH 4, cada gota ela já varia intensamente, porque aqui é uma subida abrupta, né? Então, eu posso ter um erro muito grande, né? Posso acabar ter um erro grande. Eu posso adicionar mais base do que era necessário para a viragem. Então, tenho que estar muito atento à coloração, né? Desse ponto de viragem. Também é importante, após fazer toda essa análise, eu vou anotar o valor que eu gastei de ácido que estaria lá na bureta, tá? Então, ao fazer essa leitura, eu vou ler o menisco. Para a água, ele é côncavo. O único que eu conheço que é convexo é o mercúrio, mas comumente a gente vai ver aqui vai ser da água, tá? Então, eu vou fazer a leitura aqui da base, do ponto mais baixo da água. Essa que vai dar a leitura correta. E aí, quando eu for fazer essa leitura, eu tenho que estar de frente para o menisco. Eu não posso estar em cima nem olhar embaixo. Então, se você acabou de fazer a análise, você pode baixar a bureta para fazer a leitura, ou você pode subir, se você for um pouco baixo, né? Subir para dar uma olhada, botar um banquinho, tá? Para dar uma lida, porque se você ler por baixo ou por cima, você vai acabar fazendo a leitura errada, que nós chamamos de paralaxe. Bom, aí finalizando o experimento, coloquei alguns lembretes, né? Que a gente no início está um pouco tenso, está um pouco nervoso, pode acabar esquecendo. Então é importante sempre anotar todos os procedimentos e resultados. Quando você vai para o laboratório, você já vai com roteiro. Então você tem que ter lido esse roteiro. Mas mesmo assim, vez por outra, você faz alguma coisa diferente, né? Então você tem que anotar o que você fez ali de diferente. Se houve alguma modificação, também anotar. E isso é tudo importante para a análise dos resultados. Tá? Também realizar o correto descarte dos rejeitos.
lavar, secar e armazenar as vidrarias, verificar se o equipamento e ponto de gás estão desligados, limpar equipamentos e bancadas, deixar tudo organizado e, por fim, o mais importante, fazer o relatório, né? Ali no relatório, vocês vão ter tudo de mais importante que foi feito e os resultados, certo, pessoal? Então, vou deixando aí novamente o material para consulta para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Essa aula é muito mais interessante no laboratório, então a gente vai ter aí, talvez mais para frente, essa oportunidade, tá? Muito obrigado por tudo e até a próxima.